Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo longo do nosso canal. Hoje a gente já começou bem colorido, como vocês podem ver aqui. Por quê? Porque eu vou ensinar vocês a fazer uma coisa que é super simples e super prático, que é um cachepô. O que é um cachepô? Um cachepô é um cesto, né? Onde vocês podem colocar o que vocês quiserem. Nesse caso, eu tenho esse monte aqui de linha, fio de malha residual, né? Que é um fio mais pesado, ele é, como já diz o nome, né? Residual. Ele é resíduo da indústria têxtil. Mas eu vou usar esse aqui para fazer um cachepô para mim, né? Porque eu tô precisando guardar umas coisas ali na minha máquina de costura. Então, eu vou usar isso aqui, tá? Temos várias cores aqui. Então, vocês vão ver, ele vai ficar bem coloridão, tá? E eu vou usar hoje uma agulha 8, tá? Essa agulha é a agulha Pollen, da Dea Fios, e uma tesoura, né? Meus marcadores estão aqui, como sempre, mas eu provavelmente não vou precisar usar eles hoje, tá bom? E antes de mais nada, antes da gente começar o vídeo, lembre-se, já dá o like, já ativa o sininho de notificação, deixa o comentário aqui e se inscreve no canal, tá bom? Então, bora lá. Então, vamos lá. Peguei aqui a fita métrica, né, porque eu tinha esquecido de pegar, e ela é muito importante, por quê? Porque ela vai determinar o tamanho da nossa peça, né, e na real, o tamanho da base da peça, porque, como vocês estão vendo aqui, eu tenho um fio maior, né, que tem mais quantidade, e eu vou usar ele para fazer a base, tá? O objetivo aqui é usar todo o fio possível, que eu não quero guardar, né, e aí, então, eu vou precisar da fita métrica, então bora lá. Vou pegar aqui o meu fio. E como é que a gente vai fazer essa base? Ela vai ser bem simples, tá? Ela vai ser nada mais, nada menos que um retângulo em crochê, né? Por quê? A gente vai fazer ela retinha, depois a gente vai dar um acabamento em volta e dali a gente vai subir o corpo do nosso cachepô. Então, primeiro de tudo, né? A gente vai começar fazendo a nossa correntinha, né? Então, vamos fazer o nosso nó corrediço aqui. Vou usar aquele do dedo, passa, né, em volta do dedo, puxa aqui com o outro, põe o fiozinho para dentro, tem um nozinho aqui, né? Enfiei a agulha. E aí, o número de correntes vai ser de acordo com o tamanho que eu quero. Na real, eu quero ele com 15 centímetros de largura. Então, vamos lá, vamos fazer algumas correntes e vamos medir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Deixa eu ver. Não, acho que não tem 15 centímetros ainda. Vou fazer mais 5. 11, 12, sempre puxando o fio. Opa. 13, 14, 15. O dia que eu não bater na câmera, eu vou estar doente. Então, vamos ver. Vamos ver se já deu 15 centímetros aqui. Opa, deu até mais que 15 centímetros, deu 17. Então, aqui, ó, o 15 tá aqui, eu vou desmanchar duas correntinhas. Na verdade, eu vou desmanchar uma só, porque aí eu vou usar essa última corrente aqui para levantar e fazer o nosso primeiro ponto baixo, né? Então, lembrem, ó, tô com a minha corrente aqui, né? A gente vai virar ela e tem aqui, né, os nozinhos aqui na parte de trás, e é aqui que a gente vai começar essa primeira carreira. Então, vou fazer, né, todo ele, vou subir essa parte em ponto baixo, porque o ponto baixo é mais firme, né? Então, vamos lá. Viramos aqui, eu vou pegar esse segundo nozinho aqui, né? Deixa eu tirar o fio aqui para mostrar para vocês. Nós temos aqui, na verdade, ó, nós temos o primeiro nozinho, que é o desse ponto aqui, e temos o segundo, que é o do segundo ponto. Então, a gente vai pegar, botar o fio para trás de novo, vou pegar o segundo nozinho,
Passei a minha agulha, passei a minha laçada, puxei, ficou com 2 na agulha, mais uma laçada e temos aqui então, na verdade, já 2 pontos baixos. E a gente vai fazer isso até aqui, até o final, certo? Já volto. Terminamos aqui, né, essa primeira carreira. Na verdade, a gente não terminou, eu deixei aqui o último pontinho para fazer junto com vocês. Então, a gente vai fazer esse último ponto aqui, esse último ponto baixo, né? Agora sim, a gente terminou a carreira. E o que a gente vai fazer? A gente vai repetir essa carreira até eu chegar a uma altura de 18 a 20 centímetros, tá? 20 centímetros para ficar mais fácil a referência. Então, como é que a gente vai fazer isso? Eu tenho aqui, terminei a carreira, agora eu vou virar o meu trabalho sempre da direita para a esquerda, tá? Posso tirar aqui o nozinho da agulha, vou botar ele de novo, tá? E aqui, gente, o objetivo é que fique bem retinho essa lateral, certo? Então, o que a gente vai fazer? A gente só virou o trabalho e a gente vai usar esse último ponto aqui que a gente fez, tá? A gente vai pegar, vai inserir a agulha nesse mesmo ponto, né? Deu a laçada, puxa, dá outra laçada e a gente vai fazer o nosso primeiro ponto alto, ponto baixo aqui, tá? E aí, mesma coisa até aqui o final. Aliás, eu vou voltar aqui no final porque eu vou mostrar como é que a gente sempre vai fazer esse último ponto da carreira, ok? Já volto. Então, cheguei no fim da nossa segunda carreira, tá? A nossa primeira carreira aqui tinha 14 pontos, certo? Então, a gente tem que ter sempre 14 pontos, ok? Aqui eu tenho o meu primeiro ponto, que foi aquele que eu mostrei para vocês como é que se fazia. Todos os outros eu fiz da mesma maneira, que era inserindo a agulha aqui, né, no meio. Aí depois, claro, aqui nós vamos inserir nesses aqui, certo? Aí chegou aqui no fim, à primeira vista, vocês podem olhar e achar que só tem mais um ponto aqui, né? Mas, na verdade, lembra, a gente tem 1 e a gente tem 2, que foi aquele primeiro que a gente só deixou na agulha, a gente não fez nada com ele, certo? Então, vamos terminar essa carreira aqui. Coloquei aqui minha agulha, vamos inserir nesse aqui, como sempre, né? Fiz aqui o meu ponto baixo, mas aí se vocês contarem, vocês vão ver que a gente tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 pontos. Eu preciso de 14 pontos. Então, o que a gente vai fazer é usar essas próprias alcinhas aqui para fazer o nosso 14º ponto, tá? Pode ser um pouquinho difícil aqui, tá meio apertadinho, mas não tem problema. O crochê é maleável, a gente consegue. Com força de vontade e paciência. Cuidado para não forçar muito, gente, e quebrar a agulha. Por exemplo, esse tipo de agulha aqui é bem fácil de quebrar. Se fosse a de metal, aí não ia ter problema. Mas eu vou insistir aqui. Conheço a minha força, tá? Consegui, ó. Vou passar minha laçada. Vou tirar com cuidado para não quebrar minha agulha, tá? Fiz a laçada aqui e tenho o meu ponto baixo. Vão sempre ajeitando o trabalho. Aqui, como eu falei para vocês, né, gente, isso aqui é fio residual, tá? Então, ele não vai ficar a coisa mais perfeita do mundo, mas daqui a pouco vocês vão ver quando a gente fizer o acabamento, ele fica bem bonitinho, certo? E aí, é a mesma coisa, o mesmo processo. A gente vira da direita para a esquerda, né? Dá uma puxadinha aqui, começa a fazer
os pontos aqui já a partir desse primeiro aqui, né? Então, ó, insere, laçada, puxa, laçada, tira os dois, e assim vai infinitamente até chegar nos 20 centímetros que a gente combinou, que eu falei para vocês que eu vou fazer esse meu cesto, certo? Estou fazendo aqui essa carreira bem rápido, só para vocês verem, né? Se vocês acharem que eu estou fazendo muito rápido, põe aí na velocidade 0,5. E vou chegar aqui no final, porque aí a partir de agora, o último ponto é mais tranquilo de fazer, tá? Que é esse mesmo que tá caidinho aqui, ó, tá? Não tem que puxar pelo lado nem nada, a gente só vai entrar nele mesmo. Pode ser que ele seja um pouquinho chatinho, não, até que não deu tanto trabalho. Fazer a laçada, puxei e pronto. Mais uma carreirinha pronta, tá? Vamos contar, ó. 3, 6, 9, 12, 14. 14 pontos. E de agora em diante vai ser mais fácil pegar esse pontinho aqui do lado avesso, ok? Sigam fazendo isso, né? No meu caso, eu vou seguir até chegar em 20 centímetros. Quando a gente chegar lá, a gente volta. Então, pessoal, voltamos, terminei. Até deixa eu dar uma pequena explicação para vocês. Eu refiz essa parte, né? Eu refiz a peça, porque lembra que a gente tinha 14 pontos, só que ele tinha ficado muito largo, né? Então eu desmanchei e refiz, e agora ela tá com 10 pontos, né? Quando vocês podem ver, a lateral ficou aqui só tá meio dobradinho, mas ela ficou bem retinha, tá? E eu fiz um total de 16 carreiras, tá? Para dar os nossos 20 centímetros que a gente tinha combinado. Então, tá ali mais ou menos 20 centímetros, né? É isso que eu preciso. Então, eu preciso de um cestinho que, né, que tenha essa largura e esse comprimento, né? Agora, eu vou mostrar para vocês como é que a gente vai fazer o acabamento dessa borda para poder depois subir o cesto, tá? Então, o que a gente tem aqui, né? Terminei aqui a minha 16ª carreira. O que a gente vai fazer? Nós vamos colocar pontos baixos em toda a volta desse retângulo, tá? Mas a gente tem um detalhe interessante aqui nas bordas, certo? E já começa aqui quando a gente termina, no caso, a última carreira do corpo. Então, primeiro de tudo, a gente vai fazer uma corrente, tá? Aí nós vamos pegar essa lateral e a gente vai colocar um ponto baixo em cada carreira que foi feita. Isso quer dizer que então a gente vai ter aqui um total de 16 pontos baixos, certo? Eu vou fazer aqui o primeiro para mostrar para vocês. Então, a gente pega essa lateral aqui, introduz nessas duas alcinhas, faz a laçada, né? Fez o primeiro ponto baixo. A gente tem um nozinho aqui também, a gente vai colocar a agulha no meio do nozinho, puxa, sempre da altura aqui, para ele ficar retinho, né? E a gente vai fazer a mesma coisa até o final. Quando chegar aqui, eu volto para mostrar para vocês como fazer a quina. Cheguei no fim aqui dessa lateral, tá? Eu tenho 15 pontos baixos aqui. Deixei para fazer o último com vocês para mostrar como é que vai ser essa quina, ok? Então aqui eu já fiz o meu 15º, agora eu vou inserir a minha agulha aqui, vou fazer o meu 16º, puxei aqui o meu ponto baixo, tá? Aí eu vou fazer uma corrente e aí eu vou virar o trabalho aqui de cabeça para baixo, porque isso aqui foi o nosso começo,
e vou inserir a agulha no mesmo buraco que eu fiz o 16º ponto baixo da carreira da lateral, e esse aqui vai ser o meu primeiro ponto baixo dessa parte que a gente começou o nosso trabalho, né? E aí, nesse lado aqui, como a gente tinha 10 pontos, a gente vai fazer 10 pontos baixos. Quando chegar aqui, a gente vai fazer a mesma coisa, faz o 10º, faz uma corrente, vira e já faz o primeiro no mesmo lugar que tu fez a tua teu 10º ponto baixo da outra carreira e sobe 16 pontos baixos, como a gente fez aqui, 16 pontos baixos. Mesma coisa, chegou aqui, fiz o meu 16º, faço uma corrente, viro, faço mais um, e aí eu vou fazer aqui até o final 10. Quando eu chegar aqui, eu volto para mostrar como é que a gente faz essa virada para subir o corpo do nosso cachepô. Oi, estamos de volta. Tivemos uma pequena troca de cenário, né? Mas o que interessa é que a gente terminou, né? Então, aqui, ó, como vocês podem ver, aquela lateral que a gente já tinha feito, a quina, a parte de baixo aqui com os 10 pontos, a outra quina, a outra lateral com os 16 pontos, a quina e os pontos finais. Eu deixei para fazer o último ponto aqui com vocês, porque eu vou mostrar duas alternativas para a gente poder subir, né, o corpinho, então, do nosso cachepô, tá? A primeira alternativa é, não vou trocar de cor, tá? Quero continuar fazendo ele todo nessa cor, ou o máximo possível nessa cor. Então, eu vou mostrar como eu faria, tá? Vou fazer meu último ponto aqui. Se eu não fosse trocar de cor, o que eu faria é o seguinte. Eu ia puxar esse fio bastante aqui. E aqui, esse ponto, né? Como vocês estão vendo aqui, nós temos o ponto da outra carreira. Eu vou colocar essa laçada que eu puxei aqui para eu mascarar esse ponto aqui por baixo. Então, a gente pega aquela corrente que a gente fez, né, para fazer a volta. Eu insiro a agulha aqui, de trás para frente. Coloco essa laçada. Puxo, né? Só que a gente precisa tapar esse ponto, né? Para fazer de conta, né? Para mostrar que a gente tem esse ponto aqui. Então, eu venho aqui onde tá saindo o meu novelo, coloco a agulha, engancho a laçada. Opa, escapou, acontece. Engancho a laçada e puxo lá pro outro lado, né? Ficou disfarçado, né? Se a linha é mais fina, ela fica mais perfeito ainda, né? Mas ficou bem disfarçadinho aqui, que eu tenho um ponto. E aí, com essa laçada do outro lado, eu já viro o trabalho, tá? Porque agora a gente vai trabalhar para levantar o corpo do cachepô, pegando essa alcinha de um ponto e esse nozinho que tem aqui atrás, tá? Nós vamos passar a linha, puxou, e aí eu vou pegar esse primeiro ponto, vou colocar aqui, faço a laçada e tenho o meu primeiro ponto baixo, desculpa. Eu vou seguir fazendo isso
por toda a borda do cachepô. Então, aqui, vou fazer mais um para mostrar, ó. Tá vendo aqui a parte de cima do nosso ponto baixo? Então, eu vou pegar a alcinha de trás dele. Opa, tá meio escorregadia essa agulha. Vou pegar esse nozinho aqui de trás do ponto baixo também. Vou passar a minha laçada, tiro os dois, faço a laçada de novo e faço mais um ponto baixo. E sempre repetindo isso, né? Pegando nessa alcinha de trás aqui e nessa daqui por toda a volta, tá? Mas, de novo, isso se eu não fosse trocar de cor. Como eu vou trocar de cor, eu vou desmanchar aqui, porque o que a gente vai fazer é o seguinte. Nós não vamos inserir esse ponto dessa maneira, né? O que nós vamos fazer é, nós vamos cortar o fio. Eu vou deixar ele mais comprido. Podem cortar um pouco mais rente, não tem problema. Eu vou deixar ele mais comprido. E aí, cortando o fio, a gente vai puxar ele da laçada. E aí, nós vamos mascarar, fazendo da mesma forma que a gente fez, se fosse continuar com a mesma cor. Porém, agora, fazendo isso aqui, vocês vão ver que o fio vai ficar mais fininho. Ó, ficou bem mais disfarçado. E aí, a gente vai pegar esse fio e depois a gente vai se preocupar com ele na hora de fazer os arremates. Mas, né, o que a gente geralmente faz é puxar ele aqui por dentro, né, para esconder o fio. Mas, dessa forma, o que vai acontecer? Agora eu vou pegar uma outra cor, eu vou escolher aqui qual é a cor, e eu vou começar a levantar os pontos da mesma maneira que eu mostrei agora há pouco, né? A gente vai sempre pegar essa alcinha aqui de trás, essa outra aqui, e puxar e fazer os pontos baixos em toda a borda do nosso cachepô. Já volto. Então, eu escolhi o azul claro para fazer essa primeira carreira. Na verdade, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou usar ele até ele acabar e depois eu vou trocar de cor, né? Vou pegar as cores aleatórias, eu gosto de pegar geralmente, por exemplo, o azul, depois eu pego o vermelho, depois eu pego um azul de novo, pego o amarelo, enfim. Eu vou até acabar esse pouquinho de linha que eu tenho aqui, tá? E eu não preciso continuar exatamente no lugar onde eu parei, que eu fiz o meu arremate. Isso aqui era uma linha que ficou sobrando, eu vou arrematar, eu vou botar ela junto aqui quando eu levantar os pontos. Então, eu vim pro outro lado e vou começar desse lado de cá, tá? Aquele esquema que eu mostrei pra vocês. Coloca nessa perninha, depois nessa perninha aqui, pego a minha linha, deixo ela, né, um pouquinho comprida para eu ir trabalhando ela junto. Puxei aqui, né, uma alcinha. Vou fazer uma corrente. Tenho aqui o meu primeiro ponto baixo. E assim eu vou, né, à volta de todo o trabalho. Eu falei para vocês, essa agulha é um pouco escorregadia. E o meu ponto é apertado, então, às vezes eu sofro um pouquinho. E a gente vai fazendo pontos baixos assim. Então, puxa, puxa, tira 2, né? Mais um, só para vocês terem noção. Uma alcinha. 2 alcinhas. Laçada, puxa, laçada, tira 2, e assim eu vou fazer por toda a volta, e quando chegar aqui no final, eu volto. Então,
dei toda a volta, tá? Pontos baixos, levantando, pegando aquelas duas alcinhas. Aí, olha só como é que fica o acabamento na parte de baixo, fica bem bonitinho, tá? Essa linha, como eu falei pra vocês, ela é meio grosseira mesmo, tá? Então, como eu falei, é pra mim, né? E é pra ficar com as minhas coisas da máquina de costura, eu não tô dando muita atenção, assim, pra detalhes. Mas é óbvio, se isso fosse uma encomenda, eu estaria usando um fio premium, né? E as coisas estariam bem mais bonitinhas, por assim dizer. O que eu vou mostrar para vocês agora é como é que a gente vai fechar essa carreira, tá? E começar as próximas, porque nós vamos fazer agora um ponto um pouco diferente, tá? A gente vai fazer um ponto baixo centrado. Por quê? Porque ele deixa o trabalho mais firme, né? E a gente precisa de um corpo que fique um pouco mais firme. Então, como é que a gente vai fechar essa carreira de uma maneira invisível, tá? Tô aqui, meu último ponto, tá? Esse pontinho aqui foi a correntinha que a gente fez da esquina aqui, do canto, né? Então, o que que nós vamos fazer? A gente vai pegar, eu deixei um pouquinho ele maior aqui. A gente vai fazer aquele esquema que a gente fez na parte de baixo para fechar, tá? Nós vamos colocar no próximo ponto aqui, a gente vai pegar a agulha e enfiar por trás. Vamos puxar essa alcinha pra lá, tá? Só que aí a gente não vai fazer aquele esquema de pegar ela, passar pra cá de novo e etc. Não, a gente vai deixar ela assim. Vou só colocar a agulha aqui e vou puxar um pouquinho o fio para diminuir ela um pouquinho. E aí, eu já venho imediatamente aqui no meio do V, do nosso ponto baixo, enfio a minha agulha. O começo é sempre mais complicado. Vou pegar o fio que tá aqui na minha bolinha, puxo pra fora. Aí, eu coloco esse aqui que eu tinha puxado aqui de cima, né? Enfio de volta na agulha, passo a minha laçada e puxo, já tenho um ponto baixo centrado aqui. E aí, agora a gente vai repetir esse ponto por toda a lateral e nós vamos repetir essa carreira, né? O quanto a gente quiser, o quanto for necessário. No meu caso aqui, eu vou fazer provavelmente uma carreira de cada cor ou duas carreiras de cada cor dessa daqui. E sempre que a gente acabar a carreira, a gente vai fazer o que a gente acabou de fazer aqui, tá? Vou desmanchar e mostrar para fazer de novo para mostrar para vocês, ó. Então, acabei a carreira, deixo aqui essa alcinha do último ponto um pouco maior. Venho aqui no próximo, enfio a agulha de trás para frente, pego a alça, coloco na agulha, puxo lá para trás, né? Coloco ela aqui só para dar uma ajustadinha, para não ficar muito frouxo, né? Venho aqui no meio do V, insiro a minha agulha, pego o fio, puxo de trás para frente agora, né? Enfio aquela alcinha que tinha ficado solta, passo a laçada e fechei o ponto baixo, centrado. Vou fazer mais um aqui para mostrar para vocês. Então, a gente coloca ele pelo meio, puxa a laçada lá de trás, dá altura, outra laçada, tira 2, e a gente vai assim por toda a lateral e vai repetir essa carreira, como eu falei, até ficar do nosso agrado. Quando eu acabar, eu volto só para mostrar como é que a gente vai fazer o acabamento. Então, pessoal, voltei e olha aqui, que lindo que ficou o nosso cesto.
Como eu falei para vocês, eu ia usar todas as linhas que eu tinha até o final, então, claro, ó, ficou um pouco irregular, algumas ficaram, né, com as carreiras se encontrando, mas esse era o meu objetivo, tá? Era usar todos aqueles restinhos, ainda sobrou essa daqui que eu não vou usar, mas eu deixei aqui para mostrar para vocês. E o que eu vou mostrar para vocês agora é como eu vou dar o acabamento dessa peça. Olha aqui, tava no fim desse azul aqui, acabou. Aí o que que eu fiz? Como eu já estava planejando fazer o acabamento com essa linha, que foi a linha que a gente usou a base, então eu já botei ela aqui para a gente fazer esse acabamento e é isso que eu vou mostrar para vocês agora. Então aqui a gente vai fechar a carreira, como a gente já tinha feito todas as vezes, né? Puxar aqui, inserir aqui. E agora o que a gente vai fazer é o seguinte, nós vamos passar uma carreira de pontos baixíssimos por toda a volta para dar um detalhe bem bonitinho que fique parecido com esse detalhe que a gente tem aqui, tá? Vou fazer alguns pontos para mostrar para vocês então como é que funciona. A gente puxou aqui, né, o nosso fio. Agora, em vez de eu colocar aqui no meio do Vzinho, eu vou vir aqui mesmo por baixo dessa alça que eu puxei, vou enganchar o meu fio, pego aqui a minha linha e puxo, certo? E agora eu vou entrar sempre nesse buraquinho aqui de cada um dos pontos, ó. Entrei aqui, dei a laçada, puxo e puxo tudo, tá? Ele vai ficar bonitinho assim. Deixa eu fazer mais alguns aqui para mostrar para vocês como é que ele vai ficar. Então, eu vou fazer isso por toda a borda do cesto para, né, deixar um detalhe bonitinho e dar um pouquinho mais de firmeza nessa boca do cesto, ok? Quando eu chegar aqui, eu volto para mostrar para vocês como é que a gente faz o acabamento e encerrar o nosso vídeo. Então, acabei, né? Fiz toda a volta, olha aqui, que bonitinho que ficou, tá? Fiz toda a volta com um ponto baixíssimo. E deixei aqui, eu já cortei a linha, tá? Deixei aqui para mostrar para vocês como é que nós vamos encerrar esse trabalho. Então aqui, esse foi o último ponto que eu fiz. A gente faz até, a gente não conecta aqui com o primeiro ponto que a gente fez, a gente faz até um ponto antes, ó, tem que deixar tipo uma casinha, né, entre o primeiro e o último. Mas aqui, eu já cortei minha linha, eu vou puxar ela, tá? E aqui a gente vai formar um ponto de uma forma artificial, digamos assim. Então, a gente vai pegar a agulha, vai enfiar aqui embaixo, tá? Ó, enfiei aqui, né, embaixo do Vzinho do primeiro ponto, peguei aqui a minha linha, puxei, tá? E aí agora a gente vai vir aqui atrás, porque o objetivo é sair com a agulha aqui, né, onde estava essa linha que a gente puxou. Então, vamos vir aqui atrás, vou enfiar aqui, puxei a minha linha e pronto, né? Fiz um pontinho disfarçado. Agora eu vou pegar essa linha e vou passar aqui por dentro para esconder. Como eu falei para vocês, esse aqui, ó, ele tá quase perfeito, ó. Se tu olhar dentro, ele vai ter uns nozinhos, mas como eu falei para vocês, é meu, então eu não tô muito preocupada com os detalhes. Obviamente, se fosse para vender, eu, né, faria um acabamento melhor, eu esconderia. Vai chegar um vídeo, eu vou mostrar para vocês como fazer isso de uma forma melhor, assim, para ficar ainda mais bonito, tá? Mas aí a gente vai esconder isso aqui e o cachepô tá pronto para ser usado, ok? Como eu falei, vocês podem usar, isso aqui eu usei restos de fio de malha residual, não era nem um fio de malha premium,
mas tu vê, ele fica bem firme e eles são bons para esses objetos de decoração que não precisam se mexer, eles vão ficar naquele lugar ali, ninguém vai estar mexendo muito neles. Aqui em casa a gente tem vários, a gente tem no banheiro, a gente tem as cestas de brinquedo das cachorras, né, que são coisas que ficam ali paradas e é um material bem resistente, né. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, comenta aí, digam o que vocês acharam, nos digam também o que vocês querem ver por aqui, a gente tá louco para ouvir a opinião de vocês, não esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação e a gente espera vocês no próximo vídeo, ok? Até mais!